Eu gostaria de convidar aqui a Ana Paula Lossi, ela que é diretora executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, para falar um pouquinho para a gente da visão da IPC, um importante player, um importante parceiro nessa jornada, né? A IPC e outras indústrias aí têm investido bastante recurso em problemas realmente importantes para a cacauicultura e que podem impactar bastante um pouco essa trilha que o Moisés acabou de citar aqui para vocês. Então, Ana, seja bem-vinda, o palco é seu. Bom dia. Eu vou começar agradecendo. Então, eu quero agradecer ao Moisés Schmidt por sua coragem, perseverança, mas principalmente por acreditar que o diálogo e a parceria vai transformar a cacauicultura brasileira. Quero agradecer também ao Antelmo, que sempre acreditou que o Cerrado ia produzir cacau, né? Então, nós estamos transformando a cacauicultura aqui. Agradecer ao governo federal, em nome da Lucimara, que ainda não chegou e representa a CEPLAC, ao governo estadual, em nome do Paulo, da ADAB. Quero agradecer também aos meus associados, que me permitem estar aqui representando a indústria moageira e dialogando com todos vocês. E aí eu faço esse agradecimento em nome do representante da FIEB, o Ângelo Calmon de Sá. E quero agradecer também aos produtores que trabalham arduamente para termos o melhor cacau possível, em nome dessa grande mulher, porque, sim, temos mulheres fantásticas produzindo cacau, que é a Cláudia de Sá. Bom, pode colocar a apresentação, por favor? Eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns números do setor e, na sequência, sobre como é que a gente está vendo as perspectivas de futuro, né? Onde chegaremos em poucos anos. Ótimo, pode passar, por favor. Bom, essa é a produção de cacau no mundo, né? Hoje, a produção, mais de 70% da produção de cacau está concentrada na África. A Costa do Marfim produz mais de 2 milhões de toneladas de cacau e representa aí quase 45% da produção mundial. O Brasil varia entre o sexto e sétimo produtor de cacau, ficando atrás do Equador. Eu brinco que o Equador, que é menor do que o Pará, consegue produzir cacau mais do que o Brasil. E por que isso acontece? Porque eles investiram em produtividade. O foco deles, a transformação deles aconteceu no investimento em produtividade. E o nosso amigo Pedro Ronca, que é do Cocoa Action Brasil, ele sempre fala que a nossa transformação vai passar pela mudança da nossa produtividade. Com o que a gente tem de área plantada já hoje, se a gente melhorar a produtividade, dobrar a média da nossa produtividade hoje, que é de 600 quilos por hectare, a gente vai ter não só o cacau suficiente para atender a demanda interna, mas também para exportar. E aí, quando a gente olha para esse país enorme que é o Brasil, que tem ainda muita área para produzir cacau, e o Cerrado demonstra que essas áreas não tradicionais podem, sim, ser uma fonte para melhorar não só a forma como a gente produz cacau hoje no Brasil, mas também para alcançar uma autossuficiência em um prazo muito mais rápido, a gente percebe que a gente pode pular aí dos 4% da produção mundial para, quem sabe, chegar mais próximo ali de Gana e se tornar novamente um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas o foco não pode ser, e ontem eu ouvi da Cláudia um ponto muito importante, a gente não pode só produzir cacau para vender a amêndoa, a gente tem que pensar em
tudo que é possível em relação a essa produção de amêndoas de cacau, né? Então, não é só a amêndoa para gerar líquor, manteiga e pó, mas também todos os outros produtos, e produtos deliciosos, né? Quem não gosta de comer mel de cacau, tomar mel de cacau, e também outros tantos produtos. Então, a gente, nessa discussão sobre a nova era da cacauicultura, a gente tem que trazer essa discussão de outros produtos. Aqui a gente fala sobre recebimento de amêndoas. E por que eu uso o termo recebimento e não produção? Porque eu posso falar sobre o que é vendido para a indústria, eu não posso falar sobre o que é produzido pelo produtor. Só que, nesses números, além das minhas 3 associadas, tem outras 3 empresas que informam para o Sindidados. E essas 6 empresas representam aproximadamente 90% a 95% da produção de derivados no mercado nacional. Ou seja, a gente processa por volta de 90% a 95% do cacau que a gente que é produzido no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente vê que nosso recebimento ele ainda é muito instável, né? Tem anos que é muito bom, como 2022, 2021, mas outros anos que ainda a gente tem uma queda grande. E isso é comum em culturas como o cacau, que são impactadas pelo clima, que são impactadas por diversas outras questões, e normalmente você tem 2, 3 anos de uma produção maior, e aí depois 1, 2 anos de uma produção menor. Mas o que é importante nesses números, especialmente a partir de 2019, é que a gente vê uma crescente. E por que dessa crescente? Porque todos os investimentos que têm sido feitos nos últimos anos começam a surtir efeito. Então, essa ideia da produtividade, da melhoria da produtividade, a gente já tem visto efeito em diversas propriedades. Quando a gente vê resultados de projetos que estão sendo desenvolvidos, muitos deles demonstram que a mudança na produtividade é o que traz o melhor resultado positivo. E quando a gente tem uma produtividade melhor, as oscilações de mercado, o que é super normal numa commodity, as oscilações de mercado não impactam tanto. Porque, com uma boa produtividade, o produtor ganha dinheiro na época de baixa de preço, com uma boa produtividade, ele ganha ainda mais dinheiro numa época de alta de preços. A importação de amêndoas. Sim, o Brasil ainda é importador de cacau. E a gente importa amêndoas para poder atender uma necessidade que a indústria ainda tem de manter as suas fábricas trabalhando numa capacidade minimamente razoável e também para atender os nossos clientes internacionais. Então, o Brasil, hoje, apesar de importar amêndoas, é um grande exportador de derivados. A nossa balança comercial na cacauicultura ela é positiva. Então, ainda que a gente importe amêndoas, o nosso volume de exportação de derivados é maior do que a nossa importação de amêndoas, e o valor é maior também. Então, a gente, apesar da importação de amêndoas, quando a gente olha para a balança comercial, tanto em volume quanto em valor, a gente está positivo. E por que isso é importante? Porque é uma agregação de valor. Para um país, é muito melhor exportar produto agregado, com valor agregado, do que o produto primário, né, que tem um valor menor. Então, a exportação de derivados traz vantagens para a cadeia, e é melhor do que a exportação de amêndoas. Isso significa que é ruim exportar amêndoas? Não, e a gente espera que, em breve, a gente volte a exportar amêndoas, mas num cenário onde a gente realmente seja competitivo com os demais mercados. A moagem também vem crescendo. A gente tem ali uma queda em 2020, e aí todo mundo se lembra, foi o período da pandemia do Covid, né? Logo no início, a gente teve o fechamento de diversos estabelecimentos, e aí houve uma queda muito grande na demanda por derivados, e a moagem caiu, mas a gente vem crescendo.
Mas por que não cresce mais, né? Eu sempre escuto uma pergunta: mas você disse que tem 275 mil toneladas de capacidade instalada, mas você não processa isso. O que acontece? A gente não processa 275 mil toneladas porque a gente não tem cacau suficiente para isso. E como a gente não importa amêndoas para utilizar no mercado local, essa importação é para exportação, a gente acaba não conseguindo moer suficiente. Como todos vocês sabem, quando a gente processa a amêndoa, a proporção que sai de líquor, manteiga e pó, ele é fixo. Eu não consigo falar para a minha linha de produção, não, olha só, nesta linha eu quero que produza mais pó, porque a demanda pelo Brasil é maior de pó. Naquela ali eu quero que produza mais manteiga, porque eu vou exportar manteiga. Não é possível fazer isso. Então, como essa proporção é fixa, não adianta. O Brasil tem uma demanda de pó muito grande. Vocês vão ver que a gente importa derivados. Então, a gente importa derivados porque a demanda por pó é alta e a gente não tem produção interna suficiente para atender essa demanda. O que vai acontecer quando a gente chegar à autossuficiência? Não é só a importação de amêndoas que vai reduzir. A importação de derivados também vai reduzir, porque a produção local vai atender o mercado internacional e vai atender o mercado local em sua plenitude. E aí, como eu disse, na exportação, aqui em volumes, esses volumes são os volumes exportados. O Brasil, hoje, é um hub de exportação de derivados para a América do Sul. Não existe outro país na América do Sul capaz de atender os clientes da região em exportação de derivados. Então, se a indústria não tiver cacau suficiente para produzir e atender esses clientes, o que vai acontecer? Esses clientes serão atendidos por outras empresas de outros países e o Brasil vai perder. E o Brasil perdendo esse espaço, ele não volta a ganhar. Quando a gente perde espaço no mercado internacional, a gente não reconquista. A gente perde mesmo. E não é só o Brasil que perde, o produtor também vai perder, porque se eu não tenho como atender meu cliente internacional, eu não tenho necessidade de ter 275, 300 mil toneladas de capacidade instalada. Então, é melhor eu reduzir a minha capacidade instalada. Quando eu reduzo a capacidade instalada, a gente reduz várias coisas: emprego, impostos, geração de riqueza. Então, a importação e a exportação hoje são fundamentais para a gente manter essa roda girando, para que a gente alcance aquele futuro que o Moisés mostrou, né, que é um futuro próspero, é um futuro onde a cacauicultura brasileira faz parte deste mercado global, não como um mero coadjuvante, mas sim como um dos atores principais. Então, aqui, como eu falei, a gente importa derivados. A gente ainda exporta muito pouca amêndoa. E por quê? Porque, realmente, vender a amêndoa no mercado local é muito mais vantajoso do que exportar amêndoas. Né? O produtor de cacau do Brasil é o produtor que recebe o melhor valor no mundo, não é na região, no mundo, pelo cacau. Outro dia eu ouvi um produtor me falando: não, vieram me pedir para vender. Eu falei: não, tudo bem, vamos conversar, mas eu duvido que você vai conseguir pagar o que eu recebo no mercado local. Então, mesmo quando o preço cai, mesmo quando isso acontece, o produtor local ainda é o que melhor recebe no mundo, porque, normalmente, quando cai aqui, também caiu lá fora. E aí, essas amêndoas que são exportadas são amêndoas de característica fina e especial, são amêndoas diferenciadas. Né? E aí, sim, essas amêndoas têm um preço no mercado internacional super diferenciado, mas é quase impossível produzir 100% de amêndoa fina e especial. Né? Então, isso é um nicho importante que todo produtor que tiver condição deve olhar, mas exportar não é fácil e a gente está trabalhando também junto com os produtores para a gente criar um ambiente de exportação no futuro mais aprazível para todos. E quais são essas perspectivas? Né? A primeira, eu diria, é a autossuficiência na produção de amêndoas. E por que eu sempre coloco a autossuficiência primeiro? Porque não adianta a gente pensar que a gente vai ter uma amêndoa de qualidade melhor
se a gente não tiver amêndoa suficiente para processar. Por quê? Porque hoje a indústria processa o que é vendido para ela. Ela não consegue escolher, ela não consegue eliminar uma amêndoa que é muito ruim, porque ela precisa de amêndoa. Então, eu brinco que muitas vezes a gente processa pedra, porque eu preciso de amêndoa, o produtor muitas vezes entrega um produto com sujicidade, não fez a limpeza direito, e quando eu vou lá peneirar, eu tenho brita. Já teve, inclusive, uma das nossas associadas que teve problema na sua linha de produção, porque o seu processo de limpeza não pegou e foi para a moagem brita. A gente tem uma perda do volume que a gente recebe hoje, próximo de 1,5%, 2% de sujicidade, que a gente, depois que já entrou na fábrica, daquelas 205 mil toneladas, 1%, 1,5% não é cacau. Então, como é que essa qualidade melhora? A gente vai conseguir ter uma precificação diferente. Como a gente vai ter uma bonificação diferente por sustentabilidade, se eu não tenho cacau suficiente para dizer, olha, este cacau eu não aceito, porque ele não chega nos padrões. Hoje a gente aceita tudo. Então, a autossuficiência na produção ela é fundamental para todas as outras questões da cacauicultura. E aí, sim, a melhora na qualidade. E a melhora na qualidade não é só sobre... A gente não está aqui só falando sobre preço. A gente está falando, inclusive, sobre um produto final de melhor qualidade. Né? O Volney vai falar mais tarde sobre o cacau como alimento. Né? Para ele realmente ser um alimento, ele precisa ter uma melhor qualidade. E quando a gente pensa no cacau, quem não gosta de comer um cacau? Por que não, além de produção de amêndoas, esse cacau também não possa ser produzido como fruta, né? Realmente, para chegar nos supermercados. Outro dia, eu moro em Brasília, então é difícil chegar cacau lá. Outro dia, eu comprei no supermercado. Nossa, que decepção! Na hora que eu abri o cacau, mal tinha polpa, não tinha sabor. Eu falei, gente, não é isso, cacau. Eu não sei onde vocês compraram para vender, mas não é. Mas é porque a gente precisa melhorar a qualidade. Compromisso ambiental e social. Se a gente quiser se tornar exportador de cacau, se a gente quiser continuar sendo exportador de derivados, se a gente quiser continuar sendo exportador de chocolate, a questão dos compromissos ambiental e social e, por fim, a rastreabilidade será fundamental. Né? Todos nós temos escutado falar sobre as medidas de combate ao desmatamento da União Europeia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, e é um caminho sem volta. E por mais que hoje a gente saiba que o Brasil é o país que tem a melhor condição ambiental, é o país que tem a melhor condição social na cacauicultura, não adianta a gente falar, a gente precisa provar. Né? E, para isso, a gente precisa de diversos mecanismos. Né? A gente precisa chegar cada vez mais próximo do produtor para poder rastrear esse produtor, para poder mostrar que esse produtor realmente adota todas as práticas ambientais. A gente precisa estar junto, né? O coletivo, a iniciativa Cocoa Action Brasil, junto com diversos atores, construiu um currículo de sustentabilidade. A gente precisa implementar esse currículo de rastreabilidade em cada uma das propriedades de cacau no Brasil. E a gente precisa ter critérios e mecanismos para provar que a gente é legal. Né? Não basta, é aquela história, né? Não basta dizer que é honesto, tem que mostrar que é honesto. Então, para que a gente chegue à autossuficiência, a assistência técnica é fundamental, e é por isso que tanto as indústrias, as iniciativas das indústrias, como as iniciativas do Cocoa Action, elas são baseadas na assistência técnica, e ampliar essa assistência técnica, não só uma assistência técnica de produção, mas também uma assistência técnica gerencial. O produtor precisa gerir a sua propriedade, ele precisa saber o custo de produção dele, porque muitas vezes ele está muito feliz dizendo que está ganhando muito dinheiro porque o preço do cacau está lá na altura como está agora,
e, na verdade, ele não está ganhando tanto dinheiro assim, porque ele não sabe quanto que ele gasta para produzir, né? Então, a gerir uma propriedade é fundamental. Acesso a crédito. Esse é um outro ponto, é um gargalo que a gente tem trabalhado também muito fortemente no Cocoa Action Brasil para mudar esse cenário de acesso a crédito. O cacau tem que ser priorizado no Plano Safra. O cacau precisa ser priorizado pelos bancos. O cacau precisa ter linhas de crédito diferenciadas. É um produto da bioeconomia. Então, ele tem que ser olhado dessa forma. Melhoria da produtividade nas áreas tradicionais. Então, a gente precisa dialogar com o governo do estado da Bahia, por exemplo, sobre o manejo da cabruca. É impossível a melhoria da produtividade nas áreas de cabruca se esse manejo não for adequado. Mas ele tem que ser um manejo que o produtor consiga implementar, né? Existem normas que precisam ser revistas para que o produtor consiga colocar em prática o manejo da cabruca de uma forma sustentável. E aí a gente chega nas novas áreas em regiões não tradicionais. A gente acredita que muito dessas iniciativas de melhoria de produtividade e também das novas áreas vão possibilitar que, em 2, 3 anos, no máximo, a gente tenha aí uma produção de 250, 270 mil toneladas. E, ainda que não seja um volume suficiente para exportar, já é um volume suficiente para atender a demanda local e a gente começar a pensar em ampliação aqui dentro do Brasil da moagem. Hoje, é importante a gente entender, a África está moendo cacau. E cresce, ano após ano, a capacidade de moagem da África está crescendo. Se a gente não tiver cacau suficiente aqui no Brasil para a gente crescer também a moagem, a gente pode perder esse bonde. E isso vai ser ruim para todo mundo da cadeia. A melhoria da qualidade da amêndoa. Boas práticas agrícolas e de beneficiamento do cacau. O cacau precisa ser bem fermentado. Fermentação de 2, 3 dias não é suficiente, né? Então, a gente tem que trabalhar mecanismos de fermentação. Aqui, nesse ponto, eu acho que também a gente precisa melhorar a questão de armazenamento, né? E também na autossuficiência, esse ponto do armazenamento é fundamental. A gente precisa dialogar com o governo federal, com os governos estaduais, para que existam linhas de crédito, para que o produtor possa armazenar o seu cacau. Precisa ter política pública para garantir que esse cacau armazenado está seguro, né? Ontem foi uma outra coisa que a Cláudia trouxe, né? A insegurança de manter esse cacau armazenado. Então, tudo isso a gente pode trabalhar junto, são questões que a gente pode trabalhar junto. Ah, mas a indústria tem como resolver? Não, isso é política pública. Mas produtores e indústria juntos, conversando com o governo para uma política pública, a chance de ter um resultado positivo é muito maior. Concurso de qualidade, isso é fundamental, né? Tanto é fundamental para a melhoria da qualidade do cacau que, ano após ano, a IPC tem se aproximado cada vez mais do concurso, investido no concurso, porque a gente acredita que o concurso é uma forma, sim, da gente transformar a qualidade do cacau no Brasil. E mercado para cacau fino e especial. A gente tem que trabalhar para acessar esses mercados, né? Só que a gente tem que ter produção. Não adianta a gente acessar o mercado e não ter produção. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Compromisso ambiental e social. Então, a gente tem o cacau cabruque, o cacau amazônico, na produção a pleno sol, com as melhores práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica. Eu digo que a produção aqui no Oeste, ela já nasce com um outro olhar para a sustentabilidade, um outro olhar para a rastreabilidade, né? Então, a produção de cacau aqui, ela já vai chegar na indústria redondinha, para que possa ser utilizada e adotar os compromissos e cumprir os compromissos. E o que vai ser feito aqui pode ser replicado aqui no cacau cabruca e no cacau Amazônia. A gente tem como aprender aqui com os erros e acertos do cacau cabruca e cacau Amazônia, e o cacau cabruca e Amazônia tem que aprender com os erros e acertos do pleno sol. Tem que parar com essa história, às vezes eu escuto, de cacau pleno sol,
não vamos dialogar, né? Esse pessoal que está chegando agora, isso é um absurdo, estão querendo destruir o nosso... Gente, não. Ninguém quer destruir nada. Na verdade, a gente quer ser uma cadeia forte. E, para ser forte, esses dois se complementam. Nem só lá dá conta de tudo e nem só cá vai dar conta de tudo. Mas se a gente ficar brigando, discutindo, colocando defeito um no outro, ninguém vai chegar para frente. A gente tem que se unir, todo mundo junto. Aquela história, né? Todo mundo dá a mão para todo mundo e vamos junto. Rastreabilidade. Rastreabilidade é um dos nossos grandes gargalos, né? Com uma produção em municípios muito distantes, o nosso acesso ao produtor é quase que impossível acessar os 90 mil produtores de cacau, aqui é um dos nossos maiores desafios, né? E a gente precisa ter a rastreabilidade fiscal, ambiental e social. E, por isso, todo mundo tem que estar comprometido. Eu sempre falo que o comprador de cacau, os comerciantes, eles são atores extremamente importantes nessa cadeia, porque são eles que conseguem acessar produtores que estão muito distantes do centro onde a indústria está. Né, que, por mais que a indústria consiga ampliar suas centrais de compra, ainda assim ela não vai conseguir chegar a todos os produtores. Então, o compromisso junto com esses compradores, para que eles também possam implementar programas de rastreabilidade, é fundamental. E a gente tem visto nos últimos meses, no último ano, uma transformação desses compradores, deles começando a compreender que, sim, a rastreabilidade é fundamental para o futuro da cacauicultura. Então, a fiscal, né, na indústria, não entra cacau sem nota fiscal. Então, por isso que eu digo que aquele número que a gente fala lá é real, é comprovável, é auditável, porque 100% da amêndoa entrada dentro da indústria, ela entra com nota fiscal. Então, não dá para dizer assim, não, mas a indústria tem 275 mil toneladas de cacau, de moagem, de capacidade, diz que só moe 220. Onde está esse cacau? Não, gente, a gente só moe 220 e as notas fiscais do que a gente recebe está lá, e do que a gente vende também, né? A gente nem compra nada sem nota e nem vende nada sem nota. Então, o nosso número é super confiável. Então, a fiscal é importante. E a ambiental e social também é extremamente importante. Mas, se a gente não tem a fiscal, é quase impossível implementar a ambiental e social. Né? Então, é por isso que eu digo, não adianta a gente fazer tudo direitinho, né? Tá tudo certinho, mas a gente não conseguir provar. E por isso que essa discussão de logo menos sobre rastreabilidade é fundamental, porque esse é um dos grandes gargalos que a gente tem. O currículo de sustentabilidade aí é a nossa carta máxima. Então, sugiro que aqueles que ainda não conheçam, que nos procurem. A gente tem esse documento em meio eletrônico e, cada vez mais, a gente está trabalhando para implementá-lo nas lavouras. E eu queria aproveitar essa oportunidade, estou acabando, Cris, para lançar o nosso portal, que chama EduCacau. Né? Então, o EduCacau é um projeto da IPC com o objetivo de disseminar informação de qualidade sobre diferentes aspectos da cacauicultura. Né? Então, o projeto vai contar com peças em vídeos, cards, infográficos, e-books, e o foco nas plataformas digitais, LinkedIn e no Hotsite. É um projeto gestado dentro da IPC, mas a gente quer parceiros. Né? Então, eu quero, por exemplo, o Volney falando sobre o cacau alimento. Eu quero o produtor falando sobre as suas propriedades. A gente quer que as pessoas possam falar sobre diferentes aspectos da cacauicultura. Então, convido todos a nos procurar para poder contribuir com esse projeto. Deixa eu ver. EduCacau, novo projeto da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a IPC, está no ar. A página do EduCacau vem para ajudar a disseminar conhecimento e informação, conectando diversos atores da cadeia produtiva do cacau. Produtores, técnicos, organizações sociais, indústrias e governos estaduais e federal. Acesse www.aipc.com.br/educacau. Vamos aprender juntos!
Bom, é isso. Eu agradeço essa oportunidade mais uma vez e fico à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser mais informação, tanto sobre o projeto quanto sobre as outras coisas. Pessoal, em decorrência do horário, a gente vai tentar liberar para algumas perguntas, e assim que a gente conseguir atingir nossa meta de horário, a gente abre para mais perguntas. Eu vou abrir para 2 perguntas agora. Então, quem quiser, é só levantar a mão para fazer pergunta para Ana Paula. Alguém? Então, se não tiver pergunta, uma pergunta ali e outra ali. Mantenha a mão levantada para a Bianca ver. Bom dia a todos. Meu nome é Altamir Martins, sou produtor de coco, principalmente no estado do Ceará, e tentando introduzir a cultura do cacau naquela região, que é realmente uma audácia muito grande. Mas eu queria fazer uma pergunta, Ana Paula. Primeiro, parabéns pela sua explanação, pelo panorama que você nos deu aí do nosso mercado. Mas eu queria saber o seguinte: eu vi que nós temos uma capacidade instalada de absorção que não é atendida ainda. Mas eu queria saber, uma vez atendida essa capacidade, quer dizer, nós temos, qual é o nosso tamanho, qual é o nosso desenho futuro? Se nós chegarmos a 300, 350, nós temos desenhado esse futuro para mais cacau? Uma excelente pergunta. Desculpa, eu só não peguei o seu nome. Altamir, tá bom. Uma excelente pergunta, Altamir. Hoje, a gente... Quando eu falo de 275 mil toneladas, eu estou falando das associadas da AIPC. Quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente pode falar que está em torno de 300 mil toneladas. E o que a gente tem percebido é um aumento por essa demanda muito grande, né? Então, a gente tem uma capacidade de atingir novos mercados para os nossos produtos, então, para exportar. Quando a gente pensa na importação de derivados, a gente tem aí umas 30, 40 mil toneladas de derivados que a gente poderia estar produzindo aqui internamente. E a gente percebe que a gente pode crescer, cada uma das indústrias tem projetos para ampliar a sua capacidade instalada, que não vai para frente, porque a gente dependeria de mais cacau importado. E, ainda que alguns achem que importação é algo vantajoso, a grande verdade é que a importação não é vantajosa. Ela é onerosa, ela traz conflitos internos com os produtores. Então, ela não é o nosso objetivo de vida. Então, aumentar capacidade instalada para contar com cacau importado, ninguém vai fazer. Então, agora, a gente tem que pensar também em outros mercados para o nosso cacau. E é por isso que a gente tem que fazer um trabalho paralelo, né? É o trabalho de atender o mercado local, mas o trabalho de se preparar para o mercado internacional. Tanto isso que a gente tem um grupo, né, a IPC, a BICAB, SIC, Coco Action, Arapiaú, Governo Federal, de trabalhar a imagem do cacau brasileiro no mercado internacional, né? Então, mostrar para esse mercado internacional que, sim, o cacau brasileiro tem qualidade, sim, o cacau brasileiro é sustentável, sim, o cacau brasileiro pode ser o principal produto para atender o mercado europeu. Né? E a gente tem outros mercados, né, gente? A China consome muito pouco chocolate. O mercado árabe, a gente teve uma conversa com o pessoal do mercado árabe, também tem interesse nos nossos produtos. Então, não tenham medo de produzir, né? A gente só precisa estar preparado para esse futuro. Do nosso lado, com os nossos parceiros, com aqueles produtores que têm dialogado com a gente, está todo mundo se preparando. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem capacidade para estar pronto para esse novo mercado. Mais uma pergunta do rapaz de camisa marrom aqui na ponta. Você levanta a mão, por favor. É para você. Bom dia a todos. Sou Vinícius Silva, secretário de Agricultura de Conteiras do Sincorá, né? É um município pequeno aqui da Bahia. A pergunta para a Ana Paula, quero parabenizar também pelo esclarecimento bastante produtivo para nós.
A pergunta que eu tenho é o seguinte: municípios de pequeno porte, que são a maior cadeia da nossa Bahia, né? Eles devem se organizar dentro de cooperativas, dentro do cooperativismo, para que possamos acessar grandes mercados. Eu digo isso em outras culturas também. Esse é o principal gargalo do nosso município. Justamente é o que tentamos buscar hoje, é assistência técnica para produtores para sair desse atravessador e alcançar grandes voos. Com o cacau não vai ser diferente. A pergunta é, inserindo esse cacau, será mais fácil a gente capacitar nossos produtores para acessar esses mercados? Porque você disse que o principal gargalo é a questão da qualidade, um dos principais. Mas pegando da base, ajudando o produtor no plantio, acesso a fomento, venho dizer também que o Banco do Nordeste está com uma nova linha agora para a questão cacaueira. Então, é uma oportunidade de a gente associar esses pequenos municípios para acessar os grandes mercados, né? Nossa, muito bom. Eu não sei se você conhece o modelo do Ciapra, que é do Baixo Sul. Não sei se tem alguém do Ciapra aqui hoje. Mas o modelo do Ciapra é fantástico. É um consórcio de 14 municípios que tem um apoio dessas prefeituras, que tem um apoio do governo estadual da Bahia. O governo estadual bota são 5 milhões, não é? 5 milhões. As prefeituras contratam os técnicos para atender os produtores. São 2.400 produtores atendidos. O objetivo inicial é a melhoria da produtividade. Então, o foco deles no início é a melhoria da produtividade. Eles querem chegar a uma produtividade de 80 arrobas por hectare. E a gente estava lá semana passada, eles apresentaram os resultados, e os resultados são fantásticos. Então, com certeza, modelos cooperativistas, associativistas, os consórcios, sejam eles de município ou de produtores, é melhor. Vamos pensar, quanto mais volume para negociar, melhor será essa negociação. Quanto mais volume que você vai comprar de insumos, melhor será essa negociação. Então, um produtor com 1 hectare ou 50 produtores com 50 hectares, o de 50 hectares vai ter mais vantagens. Então, convido você a procurar o pessoal do Ciapra, porque é um modelo que eu acho que, se replicado aqui na Bahia e em outros estados, não só para a cultura do cacau, é um modelo que dá muito certo. Pessoal, vamos agradecer mais uma vez a Ana Paula.